Daqui a pouco aparece aí. Eita. Muito bem. Estou esperando só aparecer aqui para eu começar. Ótimo, pastor. Olha, você vai me desculpando por o que está acontecendo. Sem problema. Eu até que cheguei cedo aqui, sabe? Mas deu um rolo. Alguma coisa errada aqui. Tá bem? Vamos ver agora. Vocês já estão online, viu? Muito bem. Estão me Boa noite, irmãos. Depois de várias tentativas, alguns problemas técnicos, nós estamos no ar. Bem-vindos ao canal IP de Vila Nova. Essa é mais uma transmissão e a primeira transmissão das comemorações dos 54 anos de organização da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, aqui em Goiânia. Exatamente 54 anos atrás, a Igreja de Vila Nova deixava de ser congregação da primeira igreja de Goiânia e passava a ser igreja autônoma. A Igreja Presbiteriana de Vila Nova é a quarta igreja presbiteriana mais antiga da nossa cidade. Foi a primeira igreja, depois organizou-se a segunda igreja. A primeira igreja, junto com a segunda igreja, organizaram a igreja de Campinas, e então a primeira igreja plantou a igreja de Vila Nova, bem no início da formação do bairro Vila Nova, aqui na nossa capital. Hoje é meu convidado especial, me sinto muito honrado em conversar com ele, o reverendo Silas Rebouças Nobre. E a gente pede desculpas ao público por atrasar um pouquinho, mas nós que temos mais de 50 anos, a internet de vez em quando dá um baile na gente, e a gente vai aprendendo aí para não ficar muito para trás, tá bom? Como eu ia dizendo, o reverendo Silas, ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Moraes, já há muitos anos, é professor de História da Igreja no Seminário Presbiteriano Brasil Central desde 1991, tem curso de graduação e pós-graduação em História, tem mestrado em História da Igreja, é uma pessoa que a gente respeita muito. Eu conheci o reverendo Silas em 1991, precisamente no mês de novembro, quando ele foi convidado para pregar nas comemorações do aniversário da primeira igreja de Uruaçu, lá no nosso norte goiano. E desde então nós temos construído uma amizade muito respeitosa, carinhosa. O reverendo Silas, uma das peculiaridades do ministério dele, é que aqui em Goiânia é um dos pastores, um dos poucos pastores que sempre se preocupam em implantar igrejas fora de Goiânia. O reverendo Silas esteve envolvido na plantação da Igreja Presbiteriana de Senador Canedo, de Hidrolândia, de Caldas Novas, de Bela Vista, nas tentativas anteriores da plantação de Igreja Presbiteriana também em Nerópolis e Pires do Rio. E é um prazer, é uma honra e é uma alegria poder ter o senhor comigo nessa noite, reverendo. Bem-vindo. Muito obrigado também por essa apresentação. Lamento muito o atraso de todo esse problema, eu fico achando que foi minha culpa, sei lá, porque você disse assim, nós que temos mais de 50 anos, e eu disse, põe 50 nisso. Mas, olha, é um prazer muito grande participar dessa live contigo, meu colega, também colega de ministério na docência, inclusive de história da igreja. Poxa, não estou aqui diante de um leigo, eu estou aqui diante de um catedrático, não é? Do qual eu tenho que pisar com cuidado. Nada, reverendo. Mas é uma alegria muito grande. Parabéns à igreja que você pastoreia, Hélio, no seu aniversário. Inclusive, a minha igreja, que eu sou pastor há 25 anos, é filha da sua igreja, não é? É filha da Vila Nova. Exatamente.
Não é? Então, será um prazer. E muito obrigado Então, reverendo. por saber que estou sendo visto e ouvido por alguns estados do Brasil, quem sabe, né? Até em outros lugares. É só acompanhar aí no chat, até a sua irmã Nilda está dizendo aqui, ó, sua irmã do reverendo Silas está aqui nos acompanhando. Tá ok. Reverendo, então, sem mais delongas, a gente atrasou um pouquinho, eu preparei algumas perguntas para a gente conduzir, eu vou ficar acompanhando aqui também no chat, se alguém quiser colocar alguma pergunta, e eu vou repassar para o irmão. O objetivo não é uma sabatina, né? Claro, é só uma conversa. E o tema que eu coloquei para essa conversa é refletindo a reforma. Amanhã é dia da reforma protestante. O senhor e eu, que somos professores de história da igreja, essa é a melhor época do ano para nós, né? Porque a gente passa o ano todo quase sem ser convidado, e quando chega nessa semana, aparece convite de todo lado do Brasil para a gente falar alguma coisa. Então, nós estamos na nossa semana, né? Então, a primeira pergunta que eu queria apresentar para o senhor, para a gente meditar, é a seguinte: por que foi necessário, na sua opinião, acontecer a reforma protestante lá em 1517? Ótimo. Foi necessário por muitas e muitas razões. Agora, eu diria que a razão principal é porque a igreja saiu do eixo ao longo de sua história. Isso significa das Sagradas Escrituras e passou a adotar costumes, culturas e práticas que não são das Sagradas Escrituras. Esse é o problema, então. Então, todas as vezes que uma igreja se afasta das Escrituras, da lealdade, fidelidade às Sagradas Escrituras, ela, na verdade, precisa de reforma. E isso foi acontecendo ao longo da história, aparecendo muitas coisas na igreja. É claro que isso tem a ver com a igreja que foi plantada inicialmente em Jerusalém, cresceu ao redor do mar Mediterrâneo, aonde estava o Império Romano, e ela transpôs as fronteiras do Império Romano. Ela depois passou a ser reconhecida pelo Império Romano quando acabaram-se as perseguições com o Edito de Milão, e posteriormente o imperador Teodósio chegou a oficiar a igreja como oficial do Império Romano. Então, houve esse casamento com o Império, e isso, naturalmente, trouxe influências recíprocas do mundo pagão com o cristianismo. E isso foi se avultando, e diversos homens, antes mesmo da reforma, tentaram fazer um alerta, tentaram fazer um aviso, dizendo que está errado, que precisa de reforma. Eu poderia citar aqui alguns medievais, entre eles não estranho, mas eu diria também o próprio Francisco de Assis, não é? E diria também John Wycliffe na Inglaterra, John Rose, Jerônimo Savonarola, Jerônimo de Praga, os Irmãos da Vida Comum com Geraldo Gruth, e tantos outros tentaram fazer isso. Agora, só veio acontecer na época de Lutero, porque as coisas com Deus são assim, acontecem no tempo certo. Mas realmente foi muito necessário haver a reforma. Ok, reverendo. Então, a gente sabe que Martinho Lutero colocou lá as 95 teses e houve desenvolvimentos posteriores na reforma. E uma das maiores contribuições teológicas do Martinho Lutero foi a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. O que significa esse sacerdócio de todos os crentes e qual a relação dessa doutrina que Lutero desenvolveu bastante e o ministério ordenado hoje? O sacerdócio de todos os crentes, ele põe fim à necessidade de um ministério ordenado para a igreja? Não. Mas me permita, irmão, antes de chegar a esse ponto, Lutero realmente ele desenvolveu essa doutrina, e os outros reformadores continuaram, e o protestantismo também continua pensando assim, mas, na verdade, isso é uma doutrina bíblica. Você não encontra, por exemplo, a palavra leigo em lugar nenhum das Sagradas Escrituras, não é? Isso não existe. Então, o que existe nas Sagradas Escrituras é que a igreja é um povo santo. Claro que não é santo naquela concepção católica romana de alguém que não tem defeito, que alguém que está no pedestal. Não. É separado.
separado. Então, a igreja verdadeira é sempre constituída dos santos de Deus, ou seja, dos separados, dos escolhidos, dos eleitos de Deus. Não resta dúvida. E esses, pela graça de Deus, e a reforma foi muito importante em esclarecer isso, esses têm livre acesso a Deus. Não precisa de mediação. A igreja tem a sua função. A igreja tem a sua função. Por exemplo, eu diria que a igreja é aquela que aponta o caminho, mas ela não é o caminho. O caminho é Jesus. Não é? É como se você estivesse dirigindo um carro e visse as sinalizações. A igreja faz as sinalizações. A igreja apresenta a verdade. Ela verbaliza a mensagem do reino de Deus, mas ela não é totalmente o reino de Deus. O reino de Deus abrange mais do que a igreja. Não é? Então, a igreja, durante um bom tempo, achou conveniente, através de sua liderança, aglutinar para si os líderes, e particularmente quando surgiu o papado, não é? Quando surgiu essa instituição, que é uma das instituições mais importantes da Idade Média, foi o monasticismo e o papado, por as duas instituições mais fortes, mais importantes da história. O papado, particularmente, se advoga de ser o cabeça da igreja, de ser, não é, o lugar de Cristo, o vigário de Cristo, significa o substituto de Cristo, o representante de Cristo, e etc. Então, ele foi alguma coisa assim que trouxe muitos danos para a igreja e, consequentemente, na mentalidade do povo comum e distante do conhecimento da palavra de Deus, começa a crer que para chegar à presença de Deus precisa da mediação de um sacerdote. Ora, a palavra de Deus diz só há um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, o homem. Não há necessidade de nenhum outro mediador. Aí você diz, então, por que o pastor, por que o clérigo é ordenado, etc. Gente, precisa de pastores, precisa de profetas, quem tem a palavra de Deus e proclamar a palavra de Deus, mas sempre precisou, até mesmo antes de historicamente existir igreja. Olha só o que eu estou dizendo. Antes de historicamente existir igreja, porque, na minha concepção, igreja sempre existiu. Porque a igreja, ela sempre foi o povo de Deus, os escolhidos de Deus, os eleitos de Deus, os salvos de Deus. Então, esse povo existe desde a fundação da raça humana. Certo? Agora, historicamente, a igreja passou a existir quando veio a descida do Espírito Santo. Eu chamaria isso também de batismo com o Espírito Santo. Ela foi batizada. Chegou o Espírito Santo, o cumprimento das promessas que Jesus havia feito. Aí, historicamente, sim, é a igreja, o novo Israel de Deus. Não é? Sim, é o povo de Deus. Claro que esse povo está mesclado com o joio, o trigo, a vida toda está desse jeito assim. Por isso que há, principalmente por essas razões, que existem interferências e desvios e doutrinas, às vezes, erradas, como houve essa questão do crescimento do bispo de Roma, tornar-se o cabeça da igreja, o representante de Cristo. Isso deu problemas na própria igreja da época. Tanto é que no ano de 1054, os orientais romperam com os ocidentais e nasceu a igreja ortodoxa grega. Mas todo crente tem acesso a Deus, ainda mais depois que o sumo sacerdote, o sacerdote cabal verdadeiro, o sacerdote pleno, que foi Jesus Cristo, profeta, rei, sacerdote, não é? Ele fez o trabalho e rompeu o véu do santuário. Há acesso diretamente a Deus. Não há necessidade do sujeito estar preso às superstições que, às vezes, a igreja imprime nas pessoas. É porque tem esse mecanismo. Às vezes, as pessoas são subjugadas pela superstição, ou então pela ignorância, principalmente por essas coisas, ou medo. Medo da superstição e a ignorância. As duas coisas causam medo. E a igreja, no período medieval, chamado principalmente aquele período da Idade das Trevas, então ela cometeu muitos erros e ela
queria dizer assim, só nós temos a interpretação da palavra de Deus. Nós é que temos a autoridade de falar de Deus. O leigo não pode ir diretamente a Deus, tem que pedir ajuda a um sacerdote. A paciência. Isso estava realmente errado. Por isso que Martinho Lutero fez nascer, ou diria melhor, renascer, algo que já está na palavra de Deus, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. Agora, isso não significa, eu acho que eu consigo separar ordenação, e principalmente a ordenação feminina, que eu estou, claro, cutucando um assunto que não é bem da reforma protestante, mas é contextualizado, porque hoje em dia eu vou te contar, não é? Tem quase tantos pastores, tem quase tantas pastoras como tem pastores, e isso está na moda. Eu acho engraçado que muitas vezes eu chego num lugar, ou mesmo na minha cidade, em Goiânia, eu estou com minha esposa e as pessoas às vezes se dirigem para ela, pastora Eva. Ela não é pastora. Ela não foi ordenada, ela não teve essa chamada, nem muito menos esse preparo para o ser. Mas isso não me coloca na situação de um sacerdote onde as pessoas dependam de mim para ter acesso a Deus. Elas dependem de mim como depende de você, que é cristão, como depende de você, que é crente no Senhor Jesus Cristo, não é? Convertido, nova criatura. Todas as pessoas dependem de você, assim, de nós, no sentido de você verbalizar a palavra, explicar a palavra, não é? Mostrar os erros que existem no mundo e mostrar de onde vem a verdadeira salvação, por meio única e exclusivamente do Senhor Jesus Cristo, não é? Então, ok. Por aí. É interessante a gente ver a ênfase no sacerdócio de todos os crentes, porque não há uma divisão entre laicato e clero, né, nas escrituras. Calvino até dizia que hierarquia é uma palavra estranha para a nomenclatura bíblica do ministério. Mas a mesma palavra que afirma que o povo de Deus é sacerdócio, ela também afirma que quem almeja o episcopado, excelente obra almeja, e que a igreja, que Deus colocou sobre a igreja pastores, presbíteros, né, bispos, para cuidarem do rebanho até a vinda dele. Reverendo, voltando um pouquinho mais atrás a essa questão do sacerdócio, sim. Em qualquer lugar que existe agrupamento humano, mesmo que seja pequeno, precisa de liderança. Mas não tem como. Não tem como. Então, a igreja não precisa de pastores, não precisa de gente que tenha estudo, que tenha preparo para orientar o povo. Ora, isso não tem absolutamente dúvida nenhuma. Desculpa, reverendo, pode falar. Verdade. Então, eu até acho interessante essa questão, reverendo, quando a gente vê aquela rebelião de Corá, lá no Antigo Testamento, em Números 16, sim, a grande questão de Corá, ele dizia, olha, todo o povo é santo, então por que só Moisés é que é o líder? E aí ele apronta a rebelião dele. Corá era um cara muito bem articulado, porque antes de ele vir questionar Moisés, ele aliciou 250 líderes de Israel para dar apoio para ele. E aí Moisés diz, tudo bem, vamos ver quem é que Deus escolheu. Então Moisés colocou a questão muito simples, olha, todos são santos, mas aqueles que Deus escolheu para a liderança são aqueles que Deus escolheu, não simplesmente o que nós queremos fazer com a liderança, né? Mas eu queria levantar uma outra questão aqui. A gente tem visto um debate, principalmente entre calvinistas e arminianos, sobre a interpretação de Efésios 2:8, que é um texto muito importante para nós da Reforma Protestante. E a grande questão é o seguinte: o que quer dizer mesmo a expressão de Efésios 2:8, salvação pela graça mediante a fé? A salvação é pela graça e eu tomo posse dela pela minha fé, né, um ato humano de tomar posse da graça de Deus, ou, como diz os calvinistas, quando se diz isto é dom de Deus e não vem de vós, esse isto ele diz respeito tanto à graça quanto à fé. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, do ponto de vista da história da igreja e do debate contemporâneo sobre graça e fé no meio da igreja. Graça e fé.
Inclusive, lembrando a carta de João, que fala da fé que, de uma vez por todas, foi dada aos eleitos ou aos santos. Não é? Essa é Sim. a fé. Evidentemente. Graça e fé, elas estão realmente juntas. Mas a fé é o modo como Deus trabalha no coração do homem para ele responder. Creio que é assim. Agora, a graça é o projeto de Deus para salvar o homem, porque se não for a graça, ele não salvaria absolutamente ninguém. Absolutamente ninguém. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A igreja não salva, seja ela qual for. A mais fiel de todas as igrejas que porventura existem no mundo, comunidade local, fiel às escrituras, zelosa e tudo mais, ela não tem salvação para dar às pessoas. Absolutamente. A salvação é tão somente por meio da graça. A igreja não é mediadora, a igreja verbaliza a palavra, a igreja anuncia a palavra, a igreja mostra a palavra, mas a igreja não salva, muito menos o sacerdote ou qualquer outra coisa, porque, claro, as pessoas no mundo inteiro pensam que elas são salvas por ter feito alguma coisa. A concepção mais comum das pessoas é da seguinte maneira, é um modo muito, talvez, muito trivial, não sei se até vulgar, de pensar da seguinte maneira, ó, chegar no dia do juízo final, depois da morte, etc., tal, Deus vai colocar as nossas virtudes e os nossos pecados ou defeitos numa balança e vai ver onde é que o prato ou o fiel da balança vai pender. Se você tiver mais virtudes do que defeitos ou pecados, então você vai ser salvo. Se não tiver, paciência. Ora, isso é salvação pela graça. Isso é salvação pela graça. E a igreja, refiro-me à igreja principalmente antes da Reforma Protestante, ela se achou na prerrogativa de usar os benefícios de explorar a fé das pessoas e interpretar mal as Sagradas Escrituras, oferecendo benefícios a troco de dinheiro. Daí porque veio também a Reforma Protestante, que o estupim para acontecer a reforma, ou a gente sempre pensa no dia 31 de outubro de 1517, etc., aquelas 95 teses de Martinho Lutero, não é? O estupim foi contra a venda das indulgências. Por quê? Elas estavam sendo usadas como um veículo de salvação, como um veículo de sujeito a alcançar o perdão de Deus. Não era graça. Inclusive, era pago. Então, quem não tem dinheiro para pagar, não tem chance. Não tem mesmo cabimento uma coisa dessa, né? Então, isso estava sendo motivado não apenas por uma pseudo-interpretação das Sagradas Escrituras, mas também aproveitando-se da ignorância que as pessoas tinham das Sagradas Escrituras. Esse é um ponto-chave. Tão chave que os reformadores logo entenderam, a partir de Lutero, que era extremamente importante traduzir as Sagradas Escrituras para a linguagem de inúmeros povos, o quanto mais. Não é? Porque a igreja hermetizava o conhecimento das Sagradas Escrituras apenas selecionando aqueles que fossem capazes de ler Jerônimo, ou seja, a tradução de Jerônimo, que era o latim. Não é? Era assim. Verdade. Sabemos disso. Então, era importante conhecer as Escrituras. E o próprio Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras, porque são elas que dizem respeito acerca de mim. Então, não há salvação por outro meio e caminho, a não ser por esse presente, esse beneplácito, que é a vontade livre de Deus, de oferecer esse presente aos homens que ele quer, não é? E a quem ele se revela também. Agora, como é ele que dá a verdadeira fé, a fé não é simplesmente algo do sujeito, é algo operado por Deus, é dado por Deus, porque tem muita gente que tem fé. Tem fé em Deus para curar, tem fé em Deus para protegê-lo, tem fé em Deus para arranjar isso, para conseguir aquilo outro, etc. Faz barganha de fé com Deus, etc. Mas eu acho que essa fé aí, às vezes, é até uma fé demais. E eu sempre gosto de brincar dizendo esse cacóforo. Fé demais não cheira bem, gente. A fé... É até nome de filme, né, reverendo?
até nome de filme com aquele Steve Martin, né? Fé demais não cheira bem. Eu tenho esse filme, Fé demais não cheira bem. Reverendo, eu vou pegar aqui uma pergunta que o seu amigo, o pastor Salvador José, está fazendo, e já vou somar a ela. Vou somar a ela uma outra pergunta que está aqui mais para frente. O reverendo Salvador está perguntando o seguinte: reverendo Silas, se Lutero vivesse nos nossos dias, observando a igreja atual, ele proporia uma nova reforma? E aí eu quero acrescentar a pergunta dele, a seguinte pergunta: a igreja evangélica brasileira, ela precisa de reforma, de reavivamento ou de revitalização? O que o senhor acha? Ela precisa das três coisas, assim eu entendo. Agora, me permita dizer, quando houve a reforma na pessoa, ou através da pessoa de Martinho Lutero, eu entendo que Lutero foi a pessoa certa, no lugar certo, colocado por Deus para fazer a coisa certa. Outros sentaram antes, e outros viram os problemas outrora. Tá? Mas Lutero foi o cara que teve o peito, porque ele foi com a pessoa certa, preparado por Deus. Se você vai estudar um pouco a personalidade de Lutero, você vai ver que ele era um sujeito assim, era um sujeito que não levava desaforo, era um sujeito desaforado, era um sujeito intrépido. Não sou eu que faço essa observação, muitos historiadores também dizem isso. Ora, um Calvino, um Melanchthon no lugar de Lutero, não daria conta. Ele é a pessoa certa. Uma outra coisa também que eu gostaria de dizer, a reforma tinha de acontecer naquele período. Presta só atenção. O mundo estava passando por diversas mutações no século XV, por diversas mudanças e transformações extraordinárias. Presta só atenção. Presta só atenção. No século XV foi o período das grandes descobertas. O mundo de então, ou mesmo ocidental, nem sequer sabia que existia América, nem habitantes na América, de um modo geral. Então, se a população iniciou sendo uma população vivendo entre rios, Talasta, Botânica, ao redor do Mar Vermelho, agora ela é oceânica. É outra coisa, está entendendo? A descoberta da imprensa, o movimento dos humanistas, como foi o grande expoente Erasmo de Roterdã, em buscar os clássicos, em rebuscar os textos na língua original. A gente teve tantas transformações, inclusive políticas também, porque as nações estavam cansadas de mandar impostos para Roma, não é? Então as nações estavam querendo sua independência econômica. Então, o surgimento de nações independentes, nações-estados, quer dizer, houve uma soma de coisas do qual Lutero chegou na época certa. Desculpa eu fazer uma aproximação, como dizem Gálatas, que Jesus veio no tempo certo, não é? Nascido de mulher, Jesus veio na época certa, e o mundo foi preparado para Jesus nascer. Eu diria a mesma coisa. O mundo foi preparado para ver a reforma protestante, e Lutero foi a pessoa certa. Tinha de ser ele mesmo. E, inclusive, ali na Alemanha, sabe por que na Alemanha? Porque havia duas autoridades no mundo. Havia o Papa e havia o imperador do Santo Império Romano. E de onde era esse imperador? Era sempre um germânico. O Império Romano era germânico. Ele tem o nome de Império Romano e de Santo Império Romano, porque ele estava atrelado à Igreja. E porque acreditava-se que esse novo Império, Santo Império Romano, era a ressurreição do antigo Império Romano do Ocidente que havia caído lá atrás, no quinto século. Não, claro, não era. Mas acreditava-se isso. Então, tinha duas autoridades. E onde é que Lutero estava? Lutero estava na Alemanha, nas barbas do imperador. Onde é que Lutero estava? Lutero é um homem da Igreja, é um sacerdote da Igreja. Ele está em Wittenberg, no surgimento de novas universidades ali na Alemanha, etc. Ele estava num lugar absolutamente certo. Então, eu diria, como Deus age no tempo certo, Kairos de Deus, não é? Não podia ser outra pessoa, tinha de ser realmente Lutero. Eu não sei se eu desviei um pouco a sua pergunta. Sim, você perguntou também se a igreja precisa de reforma. Olha, todas as vezes que a igreja local
no Estado, num país, numa nação, ela se desvia da palavra de Deus, ela está precisando de reforma. E a reforma não é nada mais do que voltar aos rudimentos, voltar à palavra de Deus, é a volta à palavra de Deus. Ela não pode sair da palavra de Deus, não é? Então, ela precisa realmente de reforma, mas ela precisa também de revitalização. Por quê? Por que revitalização? Porque o mundo já não é mais o mesmo, as formas, os métodos podem variar, a mensagem não. A mensagem tem que continuar genuinamente a mesma. Agora, a forma de apresentar as coisas pode mudar. Então, a revitalização diz respeito muito a essa questão dessa hermenêutica, dessa prática. Não é? É isso aí. Penso que, se eu não respondi direito, eu confesso a você que eu estou correndo, porque eu sei que nós começamos atrasados. Não, mas esquenta não. Com as minhas questões. O senhor resolveu responder a pergunta do pastor Salvador, tem uma nova aqui que colocaram no chat. Como o pastor Silas vê o papel da mulher na reforma e qual a sua opinião sobre missionárias? Ótimo. Bom, eu acho que missionária sempre existiu na igreja. Não é? Dorcas, Lídia e tantas outras mulheres também. Não é? A mulher samaritana, antes mesmo da instituição igreja ter acontecido, tinha a mulher samaritana, conforme o Evangelho de João, missionária. Inegavelmente, a mulher tem um papel extremamente importante para discipular e também conduzir a palavra de Deus. Nós não achamos que esse privilégio de pregar a palavra de Deus, denunciar a palavra de Deus, é um privilégio masculino. É diferente de uma ordenação pastoral, de um sacerdócio pastoral, entendeu? Acho que é diferente. Pregar, todo crente tem de ser um pregador. Eu vou até lembrar aqui as aspirações de Pedro Valdo, em Lyon, que é precursor da reforma, é da época de Francisco de Assis, sendo que Francisco de Assis estava na Itália e ele estava na França, não é? Pedro Valdo, o fundador dos movimentos valdenses, que é uma igreja que até hoje existe, ela é bem antes da reforma protestante. Ela está atrelada aos protestantes hoje em dia, a igreja valdense. Porque quando aconteceu a reforma, ela já não estava atrelada à igreja católica romana. Então, ela está no bloco protestante, os valdenses. Mas eles são de antes da reforma. Então, nesse sentido, a gente nem poderia dizer que eles são protestantes, porque não participaram da reforma. Mas o que Pedro Valdo ensinava? O Pedro Valdo dizia que o direito de pregar a palavra é de todas as pessoas, independente de ser homem ou mulher. Não é? E ele se esforçou, como os valdenses também, de fazer as traduções, principalmente dos evangelhos, para a língua do povo. Por isso que ele foi combatido. Foi combatido. Muito combatido. Então, eu acho que a mulher tem o seu lugar. Ela não precisa tomar esse lugar de liderança, porque aí você faz uma conexão. Aonde é que está o papel masculino, o papel do homem, quando Deus instituiu a família? Se o homem não dá conta, se o homem não é responsável para liderar a sua casa, para ser o sacerdote da família, está entendendo? Não é problema da designação de Deus, é problema daquele indivíduo que não está assumindo o seu papel. Deus não fez a mulher para ser esse líder na igreja, eu realmente não concordo. Olha, aí você diz assim, mas os tempos mudaram, as mulheres estão ocupando todos os espaços. Inegavelmente, graças a Deus por isso. Mesmo tempo que eu estava na universidade, fazendo meu curso de História, isso lá algumas décadas atrás, já tinha mais mulheres na faculdade do que homens. E hoje o número sobrepuja em muito. Na história da igreja inteira, né, reverendo? As mulheres sempre foram maioria na igreja. Então, não tem condições de perceber isso aí. Agora, o homem deixou de ser líder da família. Se ele deixou, é porque ele está abandonando o seu papel que Deus deixou. A sua função que Deus deixou. Sua função. Enquanto ao ministério,
nós temos apenas 2 argumentos em favor da ordenação feminina, que é a igualdade entre homem e mulher perante Deus e a questão de que as mulheres são maioria na igreja. No entanto, você carece de argumento bíblico, teológico, exegético. Jesus não chamou apóstolas para segui-lo e enviar. E quando Paulo instrui a respeito da eleição de presbíteros, ele não trata de instruções para a eleição de presbíteras, de pastores. A grande questão para nós, calvinistas, presbiterianos brasileiros, não é a questão de se a mulher tem ou não tem ministério. Claro que nós cremos que Deus tem ministério para as mulheres, Deus dá dons para mulheres, inclusive dons de pastor. A grande confusão é confundir o dom de pastor com o ofício de pastor, que Deus reservou à ala masculina da igreja. Reverendo, eu quero caminhar mais um pouquinho com o senhor aqui. Até você lembrou aquela revolta de Coré. Vamos lembrar também da irmã de Moisés? Miriam, né? Já naquele tempo, a irmã de Moisés, a Miriam, ela também... teve uma época que ela quis ter o mesmo grau de autoridade que Moisés, e o acampamento teve que esperá-la 7 dias até que Deus a purificasse da lepra por causa da sua insubordinação naquele momento, né? Muito bem. Bom, vamos ampliar aqui uma questão. Nós somos presbiterianos e somos chamados de calvinistas, né? Qual que é a linha histórica que liga o presbiterianismo a João Calvino? Só para a gente recordar e instruir algumas pessoas que têm dúvidas nessa área. Muito bem. A igreja na Alemanha e a igreja na Suíça surgiram praticamente concomitantemente, ou seja, quase que no mesmo tempo. E quando Lutero estava ali na Alemanha, debatendo-se com a necessidade de mudanças na igreja e tal, Ulrico Zwingli fazia isso na Suíça. Diferença de poucos anos, né? Então, surgiu logo a igreja na Alemanha e a igreja da Suíça. A igreja suíça ficou depois conhecida como igreja reformada, né? Por causa do trabalho de Ulrico Zwingli e os cantões suíços que foram aceitando a proposta de reforma da igreja e foram rompendo com o Papa, foram rompendo com a Igreja Católica. Muito bem. Então, foi por aí. Então, no meio da Suíça é que nasce a Igreja Reformada. Se bem que João Calvino não é suíço, João Calvino é francês, nasceu em Lyon em 1509, etc. E depois é que ele vai para a Suíça, para o cantão de Genebra, etc. E até não foi de livre e espontânea vontade, foi bem coagido a não somente ficar, mas depois a ser um reformador, como ele realmente se tornou. Então, aí está a origem da doutrina e daquilo que a gente chama de reformado, porque no início o protestantismo estava assim, entre essas 2 linhas, a luterana e a reformada. Na grande maioria dos aspectos, não havia diferença. Não havia diferença. Tanto é que, quando eles, por causa das perseguições, dos problemas que a Igreja Católica levantava, e havia, inclusive, guerras por conta disso, eles se reuniram para fazer uma união dos 2 grupos. Eles elencaram 15 assuntos e eles concordaram em 14 dos assuntos. Eu me refiro aos da Alemanha e os da Suíça, liderado por Lutero e liderado por Zwingli, não é? Que foi o colóquio de Marburgo, de 1529. Então, eles estavam em comum acordo em 14 dos principais assuntos, divergiram sobre a ceia do Senhor, que é apenas um detalhe. Mas assim ficou e nasceu a Igreja Reformada. Agora, quando João Calvino se converte lá na França, Calvino nasce na Igreja Católica. Calvino foi destinado e predestinado para ser um ministro desde criança. Um menino que com 12 anos já recebe a tonsura, não é? Quer dizer, já está marcado para ser da Igreja, não é? E a viver também da Igreja, para a Igreja, etc. Não é moleza, né? Então, eu me refiro à Igreja Católica, né? Depois Calvino passa por umas mudanças de pensamento, e aí a gente realmente
não sabe muitos detalhes de como foi a conversão dele, mas a gente pelo menos tem uma ideia da influência de um parente próximo seu, que era Oliver Tan, não é? Que foi tradutor da Bíblia Sagrada para a língua francesa. Então, Calvino abraça a reforma protestante, alia-se aos reformadores, Jean Labadie e outros mais. Não é? Então, ele depois vai para Estrasburgo, e no meio do caminho ele desviou a rota por conta de um incidente, por conta de uma necessidade, e vai dormir ou pernoitar em Genebra, e Genebra tinha rompido com o Papa, tinha se tornado uma igreja reformada, muito incipiente, muito novo. Então, é quando o Guilherme Farel, que era o líder, bem mais velho do que Calvino, chamou Calvino para ajudá-lo. E Calvino resistiu e ele disse: você vai ser amaldiçoado, porque você está querendo apenas cuidar de si mesmo. Você está querendo estudar, está querendo cuidar da sua vida. Não, nós estamos precisando de você aqui. Deus está querendo você aqui. E diz a história que ele, com medo da maldição, ele ficou em Genebra. Mas 3 anos depois, Genebra não suportou todo aquele clima que aqueles 2 pastores estavam levando para ser uma igreja fiel às Sagradas Escrituras. Foram expulsos. Mas depois trouxeram Calvino de volta. Aí Calvino ficou em Genebra até morrer. Bom, então a linha presbiteriana, eu diria que nasce em Calvino, mas de tabela. De tabela. Porque não existia presbiterianismo nesse tempo. No entanto, Calvino, antes de morrer em Genebra, ele criou a Academia de Genebra. Não é? A Academia de Genebra tinha um propósito de preparar líderes para trabalhar com o rebanho, com a igreja, com os convertidos pela Europa, e dar-lhes uma orientação bíblica. Então, era essa a proposta. E John Knox, escocês, não é? Passou pela Academia de Genebra e foi para a Escócia. E lá ele teve seus trancos e barrancos com a Maria Stuart. Aí, enfim, foi ele que plantou uma igreja na Escócia, na década de 1560, uma igreja que recebeu o nome de presbiteriana, porque era uma igreja dirigida, governada por homens escolhidos, que eram chamados de presbíteros, que está lá no Novo Testamento, vários textos mostrando assim, Paulo dizendo, por exemplo, em cada igreja constitua presbíteros, e o presbítero deve ser assim, assado, etc. Então, foi assim que nasceu a igreja presbiteriana. Não é? É assim que ela tem esse link com o reformado e com João Calvino. Ok, reverendo. Reverendo, trazendo a nossa conversa, nós já estamos há quase 45 minutos conversando, não quero avançar muito além de 1 hora, e se você que está assistindo a gente aí quiser colocar mais alguma pergunta no chat, fique à vontade, reverendo Silas tem o maior prazer em responder, e a gente está aqui para servir de âncora. Mas nós estamos agora comemorando mais uma data do Dia da Reforma, 31 de outubro, é uma data muito importante, cara para nós, protestantes, e no caso do protestantismo brasileiro, principalmente o protestantismo histórico, né? Mas a gente está com um concorrente aí que está atrapalhando bastante, que é o tal do Halloween, né? Que é uma peça do folclore norte-americano, e aí a gente fica olhando, não sei o que o senhor enxerga, mas eu fico tão preocupado porque a gente vê, nós vemos tantas pessoas mais empolgadas com o Halloween, que é uma festa pagã, do que com a reforma protestante, que é algo que tem a ver com a nossa fé e com as nossas conquistas históricas. O que o senhor fala sobre isso, reverendo? Essa empolgação com coisas pagãs, e enquanto que a fé, a verdade, a sobriedade cristã parece que vai esfriando no coração de muitas pessoas. É verdade. É também conhecido como o Dia das Bruxas, né? É o Dia das Bruxas. Isso tornou-se uma tradição lá na América do Norte, particularmente, é uma tradição eminentemente pagã.
está ligado a Odin, deuses pagãos e etc. Não tem nada de cristão. Absolutamente não tem nada. Muito pelo contrário. Porque a ideia de bruxas e bruxarias, etc., tão condenada nas Sagradas Escrituras, é completamente avesso às Sagradas Escrituras. Então, quando um evangélico, hoje eu não falo muito evangélico, eu, pessoalmente, tento evitar essa palavra, porque eu acho que hoje o mundo evangélico, particularmente no Brasil, é uma palavra muito cômoda, muito grande. E hoje em dia, evangélico é tipo assim, uma coisa que cabe muita coisa lá dentro, sabe? Muito, mas muito, que não tem nada mesmo de evangelho. Porque se evangelho está se referindo aos evangelhos de Jesus, não tem nada absolutamente a ver. Então, eu lamento muito quando qualquer igreja ou qualquer pessoa de igreja faz alusão ou veste seus filhos comemorando o dia de Halloween. Pode, gente. Nesse dia 31 de outubro, nós temos coisa mais importante, que é reportar a nossa tradição histórica, o rompimento da igreja por causa do desvio da palavra de Deus. A igreja deve se romper, deve protestar. Tá? Inclusive, esse nome protestante só vem surgir a partir de 1529, numa dieta, segunda dieta em Speer, na Alemanha, é que vai surgir esse nome protestante. Antes, era assim, nem sei como é que chamavam muito, não é? Eram os reformados, sei lá, os divergentes da Alemanha, os divergentes. Bom, findou-se consagrando esse nome protestante. É engraçado que eu, na minha infância, não é? Eu era chamado de protestante na escola, na minha adolescência, era chamado de protestante, sofria as repressões, os bullying daquele tempo por ser protestante. Não é? Eu, às vezes, nem sabia também o que era protestante, mas eu já era protestante. Então, meus colegas de idade diziam assim, né? Ele é de uma religião fundada por um padre que deixou a igreja para casar com uma freira. Realmente era um ex-padre que casou com uma freira. Não é? Meus irmãos falavam muito isso lá em casa. Mas, infelizmente, pararam de chamar essa gente de protestante. Resolveram chamar de evangélico. E o que acontece? Até que o nome está sendo merecido. Por quê? Porque os evangélicos, em uma grande parte, não estão protestando absolutamente coisa alguma. Não conhece a sua história, as suas tradições, não conhece devidamente a palavra de Deus e está sendo absorvido por um pragmatismo fora do comum. E, principalmente, transformando muitos deles, a igreja evangélica, em um mercado, oferecendo a palavra de Deus como se fosse uma mercadoria de prateleira. Quem dá mais? Gente, eu vou dizer, é quase que como a venda das indulgências lá no século XVI. O que era a venda das indulgências? O Papa tinha garantido um documento que quem comprasse tinha o perdão dos seus pecados. E podia ter perdão dos seus pecados do passado, do presente e até do futuro, dependendo da oferta. Ou então, para tirar uma pessoa do purgatório e comprar essas indulgências. Hoje em dia, está sendo vendido indulgência não com esse nome. Está sendo vendido indulgência com o nome de feijão, de lenço, de água benta, de água que diz que veio lá, ou de óleo ungido que veio lá do Monte das Oliveiras. Tudo balela, tudo exploração da ignorância das pessoas, né? Impregnando superstição, porque ignorância e superstição estão atrelados. Uma pessoa ignorante e supersticiosa é facilmente dominada, é facilmente manipulada também. E esses líderes, infelizmente, que a igreja está cheia deles, e eu não reparo porque a igreja está cheia, tem de ser assim. Lembram na parábola, conforme diz Mateus, o Evangelho de Mateus, a parábola do joio e do trigo, queres que arranquemos o joio? Não, deixa o joio. É perigoso em arrancar o joio, arrancar o trigo, etc. Deixa que no último dia, ou seja, no tempo, no dia do Senhor, os anjos separarão o joio do trigo e colocarão o joio no fogo. Então, esse trabalho, a gente às vezes quer fazer, mas pensa bem, nós podemos errar.
porque ninguém é absolutamente, totalmente, todo o tempo certo. Nós somos pecadores. Não há ninguém que não seja pecador. Não há nenhuma igreja que não tenha suas mazelas, seus defeitos. Não há. Tem apenas algumas igrejas mais puras na apresentação e exposição da palavra de Deus, no seu modo de viver. A nossa tradição, por exemplo, presbiteriana, está ligada com o movimento puritano da Inglaterra do século XVI e XVII, final do século XVI, não é? Quando surgiu o puritanismo. É verdade. E por quê? Está ligado? Porque os puritanos, em geral, eram reformados, acreditavam na doutrina da graça, da salvação inteiramente pela graça, como também acreditavam que somente os eleitos de Deus, eleitos em Cristo e na eternidade, eleitos incondicionalmente, serão salvos. Isso é o que a gente prega e crê como presbiterianos convictos. Então, a nossa ligação com a reforma está aí. E o nome presbiteriano, porque um reformado ou um reformador, John Knox, ele criou uma igreja na Inglaterra, ou seja, formou uma igreja na Inglaterra, liderada por presbíteros, daí vem o nome presbiteriana. E o nome presbiteriano tem a ver com o sistema de governo, ou seja, presbiterial. Porque existem outros sistemas, como o sistema episcopal e o sistema congregacional. O presbiterial está no meio, entre o congregacional e o episcopal. É um sistema mais equilibrado e, creio eu, convictamente, que é mais bíblico também. Ok. Reverendo, eu vou caminhar aqui para fazer duas últimas perguntas. A primeira que eu quero fazer é: o que o senhor acha do que a reforma foi e representou na história da igreja? Qual que é a relevância da mensagem da reforma, os 5 solas, né, o tulipe, as inserções socioeconômicas de Calvino nas suas ideias? O que o senhor acha que é relevante na mensagem da reforma para esse início de século XXI que a gente já está aí dentro dele? A relevância está na Bíblia. E o modo de apresentar a Bíblia, mostrando que o cristão não precisa ser ministro, sacerdote, para ser servo de Deus, é o sacerdócio universal, e também porque ele pode fazer a sua profissão, um trabalho de servir a Deus e ao próximo, de glorificar a Deus. Gente, a influência, portanto, do pensamento reformado, particularmente da reforma protestante e do pensamento reformado para o mundo inteiro, para moldar a mentalidade, a cosmovisão das pessoas, é grandemente extraordinária. Prova é que, até no sentido econômico, os países europeus que aderiram à reforma, eles desenvolveram muito mais e rapidamente do que os países que continuaram papistas ou continuaram na igreja. Isso não é um trabalho meu, não é uma afirmação minha. Isso tem diversos historiadores e também escritores e homens que analisaram e escreveram obras mostrando isso, não é? Mostrando esta realidade. Como a fé modificou o modo de ver e o modo de agir, o modus operandi das pessoas, da forma de ganhar dinheiro, da forma de trabalhar, tá? Porque as pessoas, às vezes, viam o trabalho como sendo algo que é um castigo de Deus. Gente, Deus não castigou o homem dando-lhe trabalho. Adão, antes de pecar, já era trabalhador. Está entendendo? O que tornou o pecado, ou melhor, o trabalho pesaroso, foi o pecado, evidente. Agora é do suor do rosto que você vai comer, não de trabalho. O trabalho é sempre uma bênção. O trabalho é dignificante, o trabalho glorifica a Deus. E usa o seu trabalho para glorificar a Deus. E você não precisa ser ministro para servir a Deus. Você pode servir a Deus na sua profissão. Honrar e glorificar a Deus absolutamente em tudo. Então, essa mensagem, que é bíblica, e foi expandida pela reforma, foi relevante e ainda é relevante. Absolutamente relevante. Amém. Reverendo, como eu disse no começo, hoje é aniversário de 54 anos de organização eclesiástica da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, em Goiânia.
Que mensagem o senhor daria para essa igreja, ou deixaria para essa igreja aniversariante sobre a reforma e o papel que essa igreja tem e precisa ter na sociedade goianiense? Ela não está ali por acaso, particularmente numa praça das mais importantes da cidade, no bairro dos mais importantes de Vila Nova. E os torcedores vilanovenses estão aí para comprovar que é isso aí, é Vila, isso mesmo. Então, a igreja está muito bem localizada como templo. Agora, historicamente, essa igreja sempre representou um baluarte de uma igreja séria, de interpretação séria, tendo pastores e líderes, presbíteros muito sérios na palavra de Deus e também na obra missionária. Tanto é que ela fez várias igrejas filhas, entre elas a igreja que eu sou pastor, que é da Vila Moraes, né, que já tem mais de 30 anos que ela existe. Eu tenho 25 anos como pastor da igreja da Vila Moraes. Né? Bom, mas então, o que eu tenho a dizer é parabéns para essa igreja. E segundo, eu tenho a dizer, conservem-se fiéis a Deus e a sua palavra. Se porventura algum líder, pastor ou presbítero vier com inovações que desviam vocês da palavra de Deus, urge vocês serem protestantes nessa hora. Protestem, está entendendo? Não permitam, zelem para que essa igreja seja aquilo que sempre foi e se destina a ser. Quando o pastor, meu colega aí, mencionou os 5 solas da reforma, e mencionou os 5 pontos do calvinismo, eu até me lembrei um achado que onde Lutero diz assim, para Calvino, Lutero conversando para Calvino, diz assim, ô Calvino, eu descobri que nós somos 100, cara. Você apresentou 5 pontos e eu apresentei 95 teses. Então, juntando esses 2 reformadores, que, na verdade, diga-se passagem, foram os 2 principais reformadores. Se bem que, pelo que eu saiba, Lutero nunca esteve pessoalmente com Calvino. Eles não se cruzaram, né? Tinha uma diferença de idade. Um nasceu em 1483, o outro em 1509, mas eles combinaram muito bem e eles foram instrumentos de Deus para trazer essa igreja que hoje, gente, hoje nós temos essa herança. E, por favor, não vamos sentar na tradição por tradição, não. O que é importante é que a gente não pode sair da palavra de Deus, porque isto dá frutos, isso dá crescimento, isso dá lucros, isso dá ibope, isso dá movimento. Gente, a finalidade da igreja, número 1, é a glória de Deus. Número 2, é apresentar o Evangelho de Jesus a toda criatura. Tá? E isso tanto na Vila Nova, como na Goiânia, como no Brasil Central, como no Brasil, como na América, no mundo inteiro, porque é para ser testemunha de Jesus, é para ser testemunha de Jesus em toda parte, tanto aqui como acolá. E a Igreja de Vila Nova tem feito esse papel, evidentemente, tem as suas mazelas também, porque toda igreja tem essas, às vezes, depende do tempo, depende dos líderes e tal. Gente, isso aí sempre tem. Por isso que algumas pessoas dizem assim, eu não vou mais à igreja porque tem defeito. Então não vai à igreja nenhuma, porque eu acho que o defeito não está exatamente na igreja, está nas pessoas que às vezes lideram a igreja. Daí porque vem uma das razões, porque tem um número tão grande e acentuado no Brasil dos chamados desigrejados, ou seja, aqueles que dizem ser evangélicos ou crentes, mas não estão em igreja nenhuma. Então eu quero parabenizar a Igreja de Vila Nova, o pastor zeloso que ela tem, os pastores, os presbíteros, e que continue cumprindo essa missão, com a graça de Deus, viu, irmãos? Deus abençoe muito. Amém. Então, nós estamos caminhando para encerrar a nossa live comemorativa dos 54 anos da Vila Nova e também da Reforma Protestante, amanhã, 31 de outubro.
mais um aniversário da reforma. Eu quero agradecer, assim, muito mesmo o reverendo Silas, que atendeu o meu convite tão graciosamente, e dizer que nós ficamos muito felizes, agradecidos pela sua palavra, pelas suas respostas seguras às perguntas que eu apresentei aqui, e deixar a palavra para o senhor se despedir, para a gente fechar, então, a nossa live. E muito obrigado, reverendo. É sempre um prazer conversar com o senhor. Bom, a Reforma Protestante, em 31 de outubro de 1517, foi um marco inicial. Foi essa data escolhida como o dia da Reforma, por causa do protesto contra a venda das indulgências. Mas até mesmo Martinho Lutero passou mais 3 anos dentro da igreja. Quando ele foi excomungado, já 3 anos depois de 1517, lá para 1520, não é? Então, 1521. Bom, então, as coisas não podem ser assim, taxativa. A minha última palavra é que, nessa questão taxativa, presta atenção, tem coisas que precisam ser taxativas. Tem coisas que eu não posso abrir mão. E que você, como cristão, fiel a Deus e à palavra de Deus, não pode abrir mão. Então, esteja atento para essas coisas. Agora, aquelas coisas periféricas, etc., tenha tolerância. Tenha a capacidade de compreender que nem todo mundo tem o gosto que você tem. E não é o gosto seu que faz com que as coisas estejam certas. O referencial é a palavra de Deus. Por isso que, quando foi citado aqui os 5 pontos do calvinismo, existe uma coerência e uma fundamentação muito forte de Bíblia, do que é bíblico, nos 5 pontos do calvinismo. Quando a gente fala que a igreja é uma igreja confessional, porque nós temos como presbiteriano a nossa confissão de fé, desde 1600, da década de 40, não é? Na segunda metade da década de 40, 1640, a mesma confissão de fé, nós não arredamos o pé, mas não é a confissão de fé a palavra de Deus. Ela é uma expressão, ela é uma apresentação da palavra de Deus, ela é fiel à palavra de Deus, mas a palavra de Deus é as Sagradas Escrituras. Então, seja taxativo com aquilo que é para ser, mas seja complacente, compreensivo, porque, olha, o mundo dos convertidos, o mundo dos filhos de Deus, eu acho que vai causar surpresa a todos nós, sabe? E muita gente que você pode pensar, esse é, não é? E outros que você diz, não é. Olha, é pela graça. É pela graça. A eleição é algo da graça de Deus, é fruto do beneplácito, que significa a livre vontade de Deus. Deus abençoe a igreja de Vila Nova, todos nós, os meus ouvintes. Tendo a oportunidade, terei prazer em conversar mais e tentar responder e esclarecer algumas perguntas. Muito obrigado, pastor Hélio Silva, pela oportunidade. E eu quero terminar também dizendo que eu me sinto privilegiado em estar convivendo com você ali no seminário e trabalhando não apenas na formação de pastores, mas também trabalhando nessa matéria, nessa disciplina que chama-se História da Igreja, que eu julgo de extrema importância na formação dos pastores. Deus abençoe. Amém. Amém, pastor. Nós estamos concluindo a nossa live, queremos agradecer aos irmãos que estão conectados neste momento, você que já deixou sua palavra de agradecimento aqui no chat, muito obrigado pela paciência do início, a perseverança até o final. Nós estamos transmitindo pelo canal IP de Vila Nova, e se você ainda não curtiu, marca lá o joinha, o gostei, para que esse vídeo possa ser indicado mais vezes pelo YouTube a outras pessoas. A live está gravada, ela vai aparecer definitivamente amanhã no canal IP de Vila Nova. Você pode acessar quando quiser para rever alguma coisa e pode compartilhar graciosamente com seus amigos e seus colegas. Nós estamos numa campanha aqui na Igreja de Vila Nova para alcançar 1.000 inscritos em nosso canal até o final do ano. Já estamos com quase 700. Se
você ainda não se inscreveu e desejar fazê-lo, nós agradecemos muito. Coloque lá também, marque a notificação, que isso ajuda com que os vídeos publicados no canal sejam apresentados mais vezes pelo YouTube a outras pessoas. No mais, nós desejamos a todos uma boa noite na presença do Senhor. Amanhã eu estarei pregando no culto da Reforma lá na Igreja Presbiteriana União, aqui em Goiânia, atendendo o convite do reverendo Saulo, que é o diretor do nosso seminário. E domingo, na Igreja de Vila Nova, de manhã teremos escola dominical normal, mas à noite teremos o culto comemorativo dos 54 anos de aniversário da Vila Nova. Agora a prefeitura permitiu a gente colocar um pouco mais de pessoas dentro do templo. Se você desejar, nós podemos receber até 160 pessoas no nosso templo domingo à noite. O nosso pregador é o reverendo James, pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Goiás, e será um prazer, quem sabe, ter você conosco. Os cultos da Vila Nova são todos transmitidos pelo canal IP de Vila Nova, você pode acompanhar também. Nós desejamos a todos uma boa noite, um bom descanso, na graça do Senhor e feliz dia da Reforma para você. Deus te abençoe. Estamos terminando. Até mais. Um abraço. Deus te abençoe.